Hoje eu quero contar a história deste livro e falar como que ele chegou em minhas mãos de forma literalmente mágica. O livro da bruxa. E quando eu peguei ele e li a capa, a contracapa, né, que faz um resumo sobre o que é o livro, que diz assim: um médico e uma paciente de 86 anos, internada com diagnóstico de pneumonia, encontram-se. Algumas conversas no hospital e uma viagem pela praia são um caminho para o conhecimento, para conhecermos partes da sabedoria de uma poderosa bruxa. É uma incrível aventura que nos mostra novas formas de entender a vida. Sem usar nenhum recurso esotérico, esta é uma história mágica. Nela encontraremos elementos do cotidiano transformados pela mais pura arte alquímica em preciosas lições. Este livro revela diferentes mensagens, dependendo de como for lido, e a sabedoria condensada em suas páginas será lembrada para sempre. Para sempre. Simplesmente uma obra-prima. E quando eu li o final, que diz assim, né, na última página aqui, diz assim: assim, querida bruxa, aqui está o seu livro. Espero que você tenha gostado. E não esqueça de mandar notícias. Um grande beijo. E eu senti profundamente no meu ser que este livro era para mim, que era uma mensagem para mim. E eu falei para minha amiga, né, que estava na casa dela, eu fui visitar ela e estava lá na prateleira dela, e quando eu vi o livro me chamou muito a atenção, mas muito mesmo, e eu fui lá, estava sentada, né, levantei, fui lá, peguei o livro da prateleira e li essas duas partes, o resumo da história, né, e o final, e senti como se fosse realmente um recado para mim. E não pelo fato de eu me sentir bruxa, né, de eu ser bruxa, mas senti profundamente dentro do meu ser que era uma mensagem para mim. E falei isso para ela, falei: você leu isso aqui? E ela falou assim que ela não tinha pego ainda o livro para lembrar, para ver, né, para ler. E ela explicou como que esse livro foi parar lá na casa dela, né? Tem um vizinho dela lá que está no hospital, internado. E aí fizeram uma limpeza lá na casa, tiraram algumas coisas, né? E dentro uma dessas coisas que eles tiraram para fora foi esse livro. Ele estava lá no lixo. E ela olhou, viu o livro no lixo e chamou muito a atenção dela. Ela foi e pegou o livro, levou para casa, deixou lá na prateleira. E aí quando eu fui visitá-la, eu falei para ela disse, contou essa história, né, de como o livro chegou até ela. E eu senti que era para mim ler esse livro, que era uma mensagem para mim. Eu senti profundamente no meu ser. Falei para ela contou, né, aí como que esse livro foi parar lá, enfim. Ela falou para mim que se eu sentir que era uma mensagem para mim, então que eu levasse ele, lesse ele, né? Depois ela ia ler e ela me entregou o livro para mim ler. E cada palavra, cada parte, cada página do livro eu sentia mais profundamente ainda que era de fato uma mensagem para mim. E de forma de que cada vez que eu me aprofundava mais e lia mais, eu queria entender mais, eu queria saber mais, eu queria... Que é uma história muito engraçada, né? Essa senhora, ela conta para esse médico, que ela teve que pegar essa doença, essa pneumonia, para ir para lá, para o hospital, para poder dar essa mensagem para ele, né? E ele, incrédulo, né, do que ela estava falando, ele, como assim, né? A senhora não precisava pegar uma pneumonia para vir falar comigo. Você poderia ligar para falar comigo no telefone? E ela falou: não, se eu ligasse para você, com certeza você não ia receber a mensagem, que de fato era, né? Você ia me ouvir, ia
é só uma senhorinha falando coisas, né? E não ia levar como aprendizado na vida. E ela faz ele, eu não vou dar spoiler no livro, né? Mas ela faz ele sair do hospital e dá ensinamentos para ele profundos, mas muito profundos, de lições de vida, de perspectiva de vida, que uma das coisas que o livro mais ensina, da mensagem que ele traz, né, de que para a gente olhar a vida uma perspectiva de criança, né, sem ter medo de tentar, né, de não deixar a palavra adulto ter um significado de adulterado, né, de indicar que a criança está estragada, né, que está falsificada, que a gente perde muito na vida adulta a nossa essência, né, da nossa criança, de fato. E a gente começa a criar, na fase adulta, muitas responsabilidades, muitas preocupações, né, e a gente vai perdendo a nossa perspectiva de vida, vai perdendo a nossa essência da nossa criança interior, vai ficando velho, chato, rabugento, e por conta dos desafios que a vida nos dá, né? Muitas vezes a vida é muito dura, como muita gente fala, né? Porque tem que, às vezes, matar um leão por dia, né? E eu, ultimamente, tenho passado por umas dificuldades, né? Uns obstáculos muito grandes na minha vida, né? E toda vez o universo dá um jeito, a natureza dá um jeito de dar um comunicado para mim, de dar uma mensagem. E eu recebo isso com frequência, com muita frequência. E este livro é uma das mensagens, é um dos recados que eu recebo, de que chega até nas minhas mãos exatamente no momento exato de que eu estava precisando. E ele me ensinou muita coisa, ele me trouxe grandes ensinamentos de significado de como a gente às vezes perde a nossa essência, né? De olhar para a vida com uma perspectiva diferente, né? Porque às vezes a gente tem tanta crença limitante, a correria do dia a dia, trabalhos, coisas, nos fazem desconectar de fato da nossa essência, de quem a gente é. Nos faz ver, às vezes, enxergar só problemas e não ver a solução. E da mesma forma, até inclusive esse quadrado aqui é o que é um dos ensinamentos mais profundos que ela dá, né? De ver a vida com perspectivas diferentes, de várias formas, né? De infinitas possibilidades, porque tem muitas possibilidades na vida, né? E de forma mágica também, né? E eu enxergo muito a vida de forma mágica, tanto que eu estou falando que esse livro chegou para mim de forma mágica. E eu entendi que era um recado, de fato, para mim, que eu precisava ver esse recado, porque às vezes, muitas vezes, o obstáculo é tão grande que a gente pensa em desistir, de fato, né? De muitas coisas, inclusive dos nossos sonhos. E é muito difícil, porque é muito desafiador, muitas vezes. E os recados estão dados, o recado vem dado o tempo todo, né? E esse é um dos recados que eu recebi do universo, da bruxa, para mim, de que eu estou no caminho certo, de que eu só preciso olhar com outras expectativas, com outro olhar, e para não deixar que a natureza me ensine o que é de mais valioso tem nos ensinamentos, que a natureza vai me dar, né? E que eu estou no caminho certo e eu não vou desistir. Então, eu super indico este livro e agradeço ao Roberto Lopes, doutor Roberto Lopes, por ter escrito. E gratidão pela mensagem, são ensinamentos muito profundos que eu vou levar para a vida. Gratidão.